Olá, minha gente. Tudo bom? Hoje eu vim mostrar os meus top 6 livros que eu li em 2025. Sim, os melhores mesmo, na minha opinião. É claro, se você não concorda, o problema é seu. Eu ia postar um vídeo experimentando comida esquisitas, comida chinesa, né? Fazer aquelas balinhas, comida, petisco, sabe? Eu não queria postar. Eu queria algo com mais profundeza, uma coisa mais profundidade, algo mais intelectual, uma coisa tipo, entendeu? É isso que eu queria. Então hoje eu vou mostrar os meus top 6 livros que eu li no ano de 2025 e eu indico pra você aí. Em sexto lugar, a gente tem A Menina que Roubava Livros. Gente, eu vou adiantando que tem livro aqui que eu li por causa da escola, não porque eu queria, tá? Mas esse aqui foi um do top 6. Gente, esse aqui é o top 6 porque tem outros melhores, tá bom? Se você não concorda, o problema é seu. A Menina que Roubava Livros, escrito por Marcos Zuzaki. Esse livro, ele conta a história de uma menina chamada Liesel, que ela é uma menina que tinha a mãe comunista num período histórico nazista. Então, no regime nazista, né, da Alemanha. Então, ela foi adotada por outras pessoas, já que a mãe dela era comunista, ela foi fugir. E lá ela faz amizade e ela encontra, como eu disse, ela faz amizade com um carinha chamado Rudy, não sei como é que fala. Mas ele vai ser tipo a companheirinha dela pra tudo, tá ligado? Só que ele é apaixonado nela. E aí no final todo mundo morre. Nos últimos segundos de vida dele, ele pede um beijo pra ela. Esse livro, ele é bom, tá? Pra quem gosta desse período, quem que gosta do nazismo, gente. Quem gosta de estudar sobre esse período do regime nazista e tal. Esse é o livro que eu indico. Ele não é aquele livro com, tipo assim, coisas extremamente pesadas. Afinal, é um livro educativo, né, gente? Paz e amor. Mas eu indico. E a narradora personagem é a Morte. Que é um pouco inusitado, mas isso deixa a história mais profunda e um pouco mais envolvente. Porque aí você consegue ver vários âmbitos diferentes, tipo assim, de ponto de vista, tá ligado? No quinto, a gente tem O Primo Basílio. Ele se passa em Lisboa, Portugal, no século XIX. E a gente temos 3 personagens, assim, principais mesmo. Temos a Luísa. Não diria principais, porque tem outros, né? Mas eles são meio que principais no livro. Tem a Luísa, o Jorge e o primo chamado Basílio, né? O primo Basílio. Luísa e Jorge é um casal. E eles têm uma vida tranquila em Lisboa. Sabe aquela tranquilidade no relacionamento? Aquilo que você procura, que nós procuramos. Aquela reciprocidade, uma vida tranquila. Mas para ela era tranquilo demais. Não tava bom o suficiente para ela, tá ligado? E aí ela encontra o tal primo Basílio. O casal tava, tipo, no teatro e aí o primo Basílio surge lá do nada. E aí ela lembra da época que eles tiveram um rolo. Em sexto, depois de um tempo, algumas semanas, o Jorge, eu ia chamar ele de seu Jorge. E aí ele vai viajar, a trabalho, é claro. E o primo Basílio vai lá bater na porta da casa eu esqueci o nome, da Luísa. Por quê? Porque ele era um safado sem vergonha mulherengo. Ainda por cima é uma tremenda gata, pra piorar minha situação. Ele viajava muito, em cada país ele tinha uma namorada. E ele começou a seduzir a prima dele. Gente, por que ela foi? Porque ela queria algo mais emocionante, tá ligado? Era muito monótono, muito pai, muito tranquilo, muito paz e amor. Eles encontravam num lugar chamado O Paraíso pra eles ficarem assim, de casal, e fazer coisa que não devia. Sabe por que eu indico ele? Porque você tem muitas emoções. Você fala assim, você é muito burra, Luísa. Você é muito burra, você tem que parar de ser burra.
e largar esse primo que já fala o nome, primo, né? Ele é teu primo. E o mais legal é que a empregada dela descobre tudo por causa de uns bilhetes que o primo mandava pra ela. E ela começa a ameaçar a Luísa. E a Luísa fica real doente, tá ligado? Ela começa a fazer o trabalho da empregada. E quando o Jorge volta, ele acha isso muito estranho. E ela tava muito doente, porque ela tava escondendo esse segredo. Ela tava muito doente. Quando a empregada contou pro primo, nossa, aí ficou doente pro caramba. Ela ficou de cama, gente. Ela ficou de cama. Depois da Luísa ter ficado muito doente e o Jorge desculpou, tá? Perdoou ela. Esse Jorge é um prefeito, é um pai, é um presidente. Ele perdoou ela, depois ela morre. Tem partes que ele enrola demais. Tipo, tem um jantar entre uns homens lá, que nem sei quem é, que enrola demais, gente. É um capítulo inteiro. Enrola demais. Mas eu indico. Quarto lugar, temos A Metamorfose. Gente, eu pus ele em quarto lugar porque tem coisa melhor. Não tô criticando a Metamorfose. Amo a leitura do Kafka, amo uma literatura russa. Literatura alemã, gente, errei. Ele passa a maior filosofia de vida. Só que é literalmente uma parábola. O personagem principal se chama Gregor Samsa. E ele, num dia normal, do nada, o cara vira um besouro gigante. Alguns dizem que é barata, mas no livro tá besouro gigante. E aí, a família dele começou a desprezar ele. Porque ele virou uma barata e ele meio que sustentava a casa. Ele que trabalhava lá e sustentava todo mundo. A mãe, o pai e a irmã. A irmã era a única que se importava de verdade e alimentava ela. Só que aí, com o passar do tempo, ela começou a se estressar com isso e meio que largou o irmão de lado. Quando o Gregor morre, na verdade, eles simplesmente jogam ele no lixo, como se ele não fosse nada. E eles começam a dar mais importância para a irmã dele. Porque eles pensaram assim, nossa, a gente ficou tão preocupado com o Jorge, com o Gregor, que onde que eu tirei Jorge? A gente esqueceu da irmã. A reflexão que fica é, tipo assim, quando você perdeu o seu valor, as coisas que você faz, será que você ainda vai importar? Ai, ó, chegar a arrepiar. Será que você ainda vai ser importante para essas pessoas a partir do momento que você deixar de fazer o que você faz? Gente, indico muito, mas assim, você tem que ler isso aqui com a mente aberta, porque se você não ler com a mente aberta, você não vai pegar a mensagem. Leiam Kafka, li também Cartas ao Meu Pai dele, muito bom também, quero ler outros, mas no momento eu tô só enrolando e não tô lendo nada. Em terceiro lugar, temos O Pequeno Príncipe. Não me julguem por ter lido só ele ano passado, mas é que eu não sei o que acontecia, é que eu vivia enrolando pra esse livro. Esse livro aqui eu li em um dia, se eu não me engano. Eu li em um dia, ele é mega curto, igual a Metamorfose, dá pra ler em um dia também. Curtíssimo, tranquilo de ler, linguagem fácil. Também traz maior reflexão, tá ligado? E leiam, só apenas leiam. E também com mente aberta esse daqui, porque se você não ler com mente aberta, você não vai pegar a mensagem. O Pequeno Príncipe é um menino que mora em outro planeta, que ele do nada cai na Terra. Puf! Encontra um moço que, quando na infância, ele desenhava jiboias que engoliam elefante. E as pessoas diziam que era um chapéu, mas na verdade não era. E quando ele ia tentar explicar, as pessoas falavam assim, cresce, né? Para de ficar imaginando. E aí, quando ele cresceu, ele parou de ver as coisas infantis e tudo era coisa de adulto. Então, quando o Pequeno Príncipe cai na Terra, ele meio que tenta trazer essa memória, esse olhar infantil. Infantil, não infantil no lado ruim, mas infantil no lado bom. Tipo, captar os pequenos detalhes do mundo. Então, maior mensagem reflexiva, tá? Ele vai passando por vários mundos pra encontrar, entendeu? Tipo, não sei também o que ele tava encontrando. Sei lá o que ele tava encontrando. Ó, um trechinho do que a raposa tenta ensinar.
E eu não tenho necessidade de ti. E tu também não tens necessidade de mim. Mas se tu me cativas, nós teremos necessidades um do outro. Essa raposinha aqui é uma graça, gente. Recomendo e leiam. O segundo livro se chama O Fogo no Parquinho, do Iago Martins. Livro muito bom. Fogo no Parquinho, namoro à luz da palavra de Deus. Ele explica o namoro na palavra de Deus, como deve ser tratado, como deve se relacionar com outra pessoa, no momento que você está relativamente preparado para se relacionar com alguém, e que namoro não existe na Bíblia. O namoro, ele é uma invenção do capitalismo para vender bombom de chocolate e buquê de flor. Isso é tudo culpa do governo e do capitalismo. Tô brincando, tá, gente? Brincadeira. Ele fala do porquê que surgiu o namoro, que o namoro, ele é pra conhecer a pessoa antes de se casar com ela, certo? Mas antes de namorar, você tem que conhecer a pessoa também, né? Porque, pelo amor de Deus, namorar uma pessoa sem conhecer ela, você está fadado ao fracasso. Como eu sei que estou preparada para um relacionamento? Você está emocionalmente maduro? Você tem condição financeira? Você tem um relacionamento com Deus? Você já se tratou com a sua família? Os BOzinhos que você tem na família? Já terminou os estudos? Isso é importante. Cada um com a sua opinião sobre namoro, beleza? Fala sobre separar. Casamento é casamento e namoro é namoro. As vantagens que você tem no casamento, você não vai poder ter no namoro. Isso é namoro cristão, tá, gente? Não vai ter no namoro. Porque a galera hoje em dia não sabe separar casamento de namoro. E isso é muito importante, porque se não separar o que é, vai pecar antes do casamento. Gente, assunto importantíssimo. Eu indico pra qualquer um que tenha a minha idade, de 14 pra frente, entendeu? A partir dos 13, vai ler isso daqui. Isso aqui eu vou dar pros meus filhos. Aqui vai ser minha herança. Nossa, tá bom. Quantos sentimentos, tá bom. Você fala demais, gurizão. Você fala demais. Leitura fácil, jovial. Só ler, mano. Só ler. E o top 1, eu não tenho esse livro, porque eu li ele emprestado. Mas foi Noites Brancas, de Dostoiévski. Livro incrivelmente bom, gente. Curtíssimo, dá pra ler também um dia, tranquilo. E a história dele é um homem extremamente sozinho. Um fato, gente, que eu percebi. Eu tava lendo Crime e Castigo, do Dostoiévski também. Comecei, nem terminei também. Olha o tamanho do livro. Olha o tamanho disso daqui, gente. Olha o tamanho disso daqui. Não dá pra ler rapidinho isso daqui. E se você não ter força, você não vai terminar isso aqui rápido também, não. Voltando pra Noites Brancas, que eu tava falando, um fato curioso aqui, é que ele é em todos os livros, ele é um homem sozinho e ele fala demais, gente. Ele fala mesmo, ele fala. Ele solta tudo que tem que soltar. Como ele era tão sozinho, ele conversava com os prédios, mano. Gente, que dia lindo, né, prédio? Que dia lindo. O cara é doido. E aí, do nada, ele conheceu uma menina no meio da praça. E os dois começaram a trocar ideia. Assim, melhor livro de terror que você pode ler, velho. E ele tava conversando, trocou ideia. E o cara se apaixonou nela em um dia. Poucas horas de conversa, tá ligado? E mal sabia ele que ela tava esperando outro homem. Pra você ter noção, ele fala o nome da mulher no livro umas 500 vezes, gente. Não sei nem pronunciar o nome da mulher. Naskenchaka. E eu não sei nem o nome do personagem principal também, que fala sozinho, esquizofrênico. Não tem o nome dele. Então o cara era muito apaixonado mesmo. Iludido, coitado. Era tão sozinho que se apaixonou rápido. Fica aí, ó. Toma cuidado com você aí que fica falando sozinho, encontra alguém pra conversar. Toma cuidado. Bom, gente, foi esse os top 6 livros que eu li neste ano.
Eu recomendo esses livros que eu li em 2025. Claro que tem outros, mas não foram tão bons assim. Se você concorda comigo, comenta. Se não concorda também, comenta. Um beijo, até o próximo vídeo com profundidade. Paz!